pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre o tratamento de estenose lombar através do Pilates. Eu sou Maria Fernanda Jacó, sou fisioterapeuta, atuo no Pilates há mais de 15 anos e ajudo você a se tornar referência no tratamento de dor através do Pilates. E por que é importante a gente estudar a estenose lombar e como atuar através do Pilates os nossos pacientes para melhorar a nossa referência nesse tratamento? Gente, primeiramente, eu acho que a coisa mais simples é, no momento que você entende de uma patologia, de uma questão que provoca dor lombar, você vai dar um tratamento melhor para esse seu paciente, esse seu aluno no Pilates. Concorda comigo? Você não vai se sentir inseguro, você vai saber sobre aquela questão, aquela patologia e a sua atuação é outra. Então, num primeiro momento, é sempre a questão do estudo e do entendimento. Depois, se você entende tudo sobre estenose lombar, quais são as causas, o que acontece, quais são as posições que melhora, você vai conseguir traçar um tratamento, traçar uma aula de Pilates muito mais focada para aquela questão que o paciente precisa. Então, entender sobre a patologia e saber atuar muda tudo. Te faz mais seguro e te torna um profissional com muito mais qualidade para você poder tratar uma condição de estenose lombar através do Pilates, tá certo? E vamos primeiramente começar a aula de hoje explicando, afinal, o que é estenose lombar. Gente, a estenose lombar, como o próprio nome já diz, é um estreitamento do canal vertebral. Você vai falar, meu Deus, como que é isso? É uma questão anatômica que acontece na coluna do paciente. Eu vou me ater hoje à lombar, mas isso não necessariamente pode ser só na região lombar, mas é mais comum. E tem uma alteração da anatomia local dessa lombar desse paciente que provoca um estreitamento do canal medular. Opa, peraí, né? O que passa nesse canal medular? Passam-se os nervos. Então, muitas das vezes, a queixa que o paciente vai trazer, além da dor lombar, além da dor local, muitas vezes está associado a uma dor de nervo, uma dor neuropática. No caso, muitas das vezes, a dor do nervo ciático, tá? É que não é só isso, mas ele é o mais comum. A gente tem outros nervos também no membro inferior, mas ele é o mais comum, tá certo? Então, eu queria até mostrar uma figura aqui para vocês, mostrando, num primeiro momento aqui, uma coluna na primeira foto normal, onde essa parte branca, gente, é o canal medular, né, onde passam os nervos. Ali tá com uma estrutura íntegra, eu tô com um espaço preservado. E na figura ao lado, mostrando na flechinha amarela, o espaço onde passa o nervo está mais comprometido, ele está mais esmagadinho, está mais estreito. Então, esse estreitamento do canal vertebral é o que a gente nomeia de estenose lombar, ficou claro? Então, é um diagnóstico anatômico, tá certo? Quais são as causas? Então, eu trouxe já algumas, mas acho que é importante a gente falar um pouco mais aqui para vocês. Fatores degenerativos muitas vezes estão associados a uma estenose lombar, tá? E muitas das vezes esses fatores degenerativos eles vêm com a idade. Então, pacientes, pessoas que nos procuram acima de 70 anos que possam ter dor lombar com uma dor neuropática, eu vou ter que fazer um diagnóstico mais preciso para entender o porquê dessa dor, tá? Não é a grande maioria, tem muitos pacientes que têm a dor do nervo ciático por uma hérnia de disco somente e não necessariamente acompanha com o estreitamento do canal vertebral, tá? A estenose é muitas das vezes a associação de vários fatores. Então eu vou colocar aqui algum desses fatores que uma protusão discal ou uma hérnia de disco associada com artrose, que muitas vezes aumenta o volume ósseo, né, com o próprio processo degenerativo dessa condição óssea, faz com que tenha um estreitamento do canal. Espessamento de ligamento também pode acontecer, né, que é, por exemplo, a hipertrofia do ligamento amarelo. Você pode com isso também ter mais um fator associado para estreitar o canal vertebral.
Espondilolistese é um fator também que seria o escorregamento de vértebra. A gente pode pegar até uma aula depois só para falar disso, que eu acho que é bem interessante e importante. Existe uma condição também congênita, ou seja, a pessoa nasce na anatomia dela com o canal vertebral mais estreito e para isso dá-se o nome de pedículos curtos congênito, tá? Sequelas de fratura antiga, de fratura de coluna, que o paciente também, por algum motivo, ou diminuiu o espaço, ou pela forma como consolidou aquele osso, diminui também o espaço do canal vertebral. E tumores também são um dos causadores de diminuição de espaço vertebral. Eu vou mostrar uma foto para vocês nessa primeira foto, esse espaço normal que eu tenho. Então, você pega essa região aqui do canal vertebral, eu tô com um espaço preservado. Se eu vou para a foto do lado, eu já vejo aí, alguma coisa tem que estar causando uma diminuição desse espaço. Então, eu estou num outro corte de uma ressonância magnética, observando como que está esse espaço do canal vertebral, tá? Na figura C, observem que o espaço ele pode estar prejudicado também com a questão da protusão discal ou uma hérnia de disco, tá? Na figura D já é mostrando o espessamento do ligamento e na figura E a questão daí da diminuição do espaço por uma questão de artrose. A associação desses fatores, um desses fatores, muitas das vezes pode causar essa estenose. Significa que todo paciente que tem hérnia de disco tem estenose? Não. Também significa que todo paciente que tem estenose tem hérnia de disco? Não, também não. Muitas vezes ela pode estar associada, mas pode ser às vezes outra causa, tá certo? Então, eu dei alguns fatores que podem provocar estenose. Como que eu sei? Eu tenho que fazer a avaliação desse paciente com o exame clínico associado à ressonância magnética, que seria o melhor exame de imagem para a gente identificar uma estenose lombar, tá? Quero mostrar aqui para vocês que existe uma questão, então, daí no exame físico, muito importante, que vai mostrar pra gente desconfiar que o nosso paciente tem estenose lombar. Aí eu dou o pulo do gato aqui da aula pra vocês. Se vocês memorizarem isso, vai ficar mais fácil no atendimento de vocês. Primeiro, se você faz a avaliação de um paciente acima de 70 anos que tem queixa de dor lombar, associada com dor de nervo, dor neuropática, crônica, que já está lá há muito tempo, que ele já tentou vários tratamentos e não melhorou, e essa dor melhora com a flexão da coluna, você pode estar diante de um caso de estenose lombar, tá? Vamos aqui, nessa figura, deixa eu mostrar para vocês que duas situações que são comuns nos pacientes de estenose lombar. Primeiro, o sinal do carrinho do supermercado. Eles falam que quando eles ficam de pé ereto, dói muito. Então, quando eles vão empurrar o carrinho do supermercado, eles abaixam e fletem a coluna para empurrar. Esse já é um sinal que pode ser que esteja acontecendo alguma estenose lombar. E segundo, na segunda foto, eu coloco aí, né, a posição em pé dói e a sentada melhora. Por que melhora? Porque há uma abertura dos forames intervertebrais, aumentando o espaço para esse canal medular. Aumentou o espaço para o canal medular, eu aumento o espaço para o nervo que está passando ali. Consequentemente, a queixa neurológica da dor que corre na perna diminui. Então, de novo, recapitulando, para você identificar uma pessoa com estenose lombar na sua aula de Pilates, primeiro fique atento com a idade. Acima de 70 anos, queixa de dor lombar, queixa de dor de nervo correndo pela perna, que piora em pé, desconfie. Manda para o médico, faça um exame clínico
decente, adequado, fazendo testes neurológicos, o médico vai te ajudar, né? Ele que tem o papel, lógico, de dar o diagnóstico, vai te ajudar também com pedido de imagem, de exame de imagem, para você confirmar essa patologia no teu paciente. Mas a aula de hoje, o que é? Como tratar isso. Essa é a aula de hoje. Então, lógico que eu passo aqui algumas informações de como identificar, porque isso é importante. Depois a gente pode até dar uma aula boa de avaliação nisso, mas o meu objetivo hoje é passar para vocês como tratar, tá certo? Então vamos aqui, eu trouxe também mais 2 artigos, eu vou deixar aqui para vocês, são 2 revisões sistemáticas falando da parte de tratamento conservador para estenose lombar. O cuidado aqui é o seguinte, é sempre importante primeiro tentar o tratamento conservador. O tratamento conservador é fisioterapia. Nesse segundo trabalho científico que vou mostrar aqui para vocês, fala da importância, às vezes, de iniciar um trabalho de um paciente desse, uma pessoa com estenose na piscina, depois você evoluir para um aeróbico na bicicleta. Por que aeróbico na bicicleta? Vocês já saberiam me responder? Por que eu não dou caminhada e dou aeróbico na bicicleta? Porque ele não melhora na flexão, quando ele flete a coluna? A bicicleta, você põe ele nessa posição e você evolui num aeróbico. Não é para fazer ele andar. Andar conforme ele vai melhorando a queixa dele de dor, do quadro neurológico, aí você pode ver o quanto ele consegue caminhar. Mas um dos testes de avaliação que a gente usa é o teste da caminhada, ou seja, quanto tempo esse paciente, essa pessoa consegue andar sem sentir a dor neuropática, a dor do nervo ciático. Muitas das vezes é um teste que a gente faz de 10 minutos, a gente chama teste de caminhada dos 10 minutos, mas eu tenho um paciente que chega para mim que anda 30 segundos e já sente a dor. Então eu tenho que colocar lá na minha ficha de avaliação. O paciente sentiu dor no teste de caminhada em 30 segundos. Por quê? Conforme eu vou fazendo o trabalho com ele e ele vai melhorando a queixa, tanto de dor quanto de sintoma neurológico, eu refaço esse teste de caminhada daqui 1 mês, daqui 2 meses, falo, opa, que legal, ele tá andando agora 2 minutos. Você melhorou? Claro que melhorou. Antes ele andava 30 segundos, agora ele anda 2. Até conseguir os 10 minutos. Por que 10 minutos? Eu sei que é um tempo pequeno e é importante a gente aumentar esse tempo. Mas eu preciso deixar essa pessoa um pouco mais funcional. O que é isso? Ela conseguir andar na casa dela para fazer alguma coisa, para ir em determinado lugar, para ir numa padaria, para ir num supermercado e não sofrer e não começar a vir toda a queixa neurológica. Então, quando eu acompanho essa pessoa no tratamento conservador, eu tenho que ir vendo também não só o quadro clínico que ele traz de queixa de dor local, intensidade de dor, comportamento de dor, mas o tempo que ele consegue ficar em pé sem queixa. E aí eu vou vendo se essa pessoa melhora, até eu conseguir fazer com que a pessoa fique às vezes meia hora em pé, sem doer. Claro, eu quero sempre melhorar essa condição. Mas eu tenho pacientes sim que chegam para mim com essa queixa aí mais aguçada, 30 segundos já disparador, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês como eu faço o tratamento dos pacientes que passam comigo com estenose lombar no Pilates. Eu uso o recurso do Pilates para me ajudar a tratar. Então, na minha cabeça, eu penso o que essa pessoa precisa, como que ela tá, qual é o estado atual dela. E aí eu vou traçar os exercícios em cima disso, tá joia? Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, bora lá, vamos começar? Não que a gente não tenha começado, né? Eu vou trazer aqui uma primeira imagem para vocês de uma pessoa, uma paciente que tá comigo já há um tempo, tá? Eu já trato dela há um tempo. E eu vou, nesse primeiro momento, pedir para ela fazer uma mobilização neural. Então, aqui eu tô usando uma outra técnica que não é do Pilates, tá? Mas que ajuda muito o paciente a melhorar o quadro
de queixa de dor neuropática. Então eu peço para ela segurar atrás do joelho e mobilizar a perna dela. Tá vendo que ela já tá mexendo o tornozelo, mas você não precisa começar assim. Então ela vai esticar e voltar sem sentir a queixa dela. Então ela não precisa esticar tudo, tá? Ela vai até onde ela consegue. Se ela puxa até onde ela consegue e não sente nada, eu até peço para ela fazer a dorsiflexão, né? Fletir o tornozelo e observo se essa dor aparece ou não, tá certo? Eu não quero que apareça porque aqui eu estou no tratamento. Posso eu fazer passivamente? Posso, olha lá no vídeo eu ajudando. Então eu estabilizo essa perna e faço. Ah, ela não consegue fazer nessa posição. Faz em decúbito lateral, tá? Ou já está fácil para ela. Faz essa mobilização neural sentada. Um dia também a gente pode conversar só sobre mobilização neural, mas eu comecei o tratamento dessa paciente com esse movimento hoje, tá? Aqui, segundo movimento, comecei com uma ponte. Então eu deixo sempre o joelho fletido dessa pessoa. Para quê? Para eu manter ela mais em flexão. Porque se eu estico a perna, eu posso trazer a queixa dela. Então eu tenho que começar os movimentos com essa paciente com o joelho dobrado. Peço uma báscula da pelve, ela encolhe esse glúteo, começa a subir numa ponte, tá certo? E eu peço uma ação no glúteo. Vou deixar rolando aqui o vídeo de novo para vocês verem. Eu peço essa contração e peço esse rolamento, porque nesse momento que eu faço um rolamento, sem gerar uma extensão lombar, eu provoco essa flexão lombar. É um pouco dessa retificação, não dá para dizer que é flexão, mas essa retificação lombar, que é o que eu quero, porque eu vou começar a trabalhar a força de glúteo, vou começar a trabalhar a força de abdômen, mantendo essa lombar um pouco mais retificada, para eu diminuir a queixa, tanto de dor lombar quanto de dor neuropática que vem associado. Tá claro até aqui? Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Daí vão me falando. Deixa eu continuar aqui para vocês. Vamos ver agora. Vocês sabem o rolo do Pilates? Vamos ver agora a utilização do rolo do Pilates nesses exercícios para a gente melhorar a condição dessa paciente. Olha que legal isso aqui. Eu estou usando, no caso dela, um meio rolo. Ah, eu não tenho meio rolo, o que eu faço? Gente, compre espaguete no supermercado por R$10. Sabe aquele espaguete de piscina? Aquele rolo de piscina que o pessoal usa para flutuar? Compre isso aí. Eu compro, eles vêm compridos, né, assim no supermercado. Eu pego e meço mais ou menos a altura do tronco do paciente, da cabeça até o sacro, e eu corto com a faca do pão, sabe faca de pão, faquinha de serra? Porque daí você não destroça ele, você consegue usar o espaguete também para fazer o trabalho. Mas se você tiver o rolo, o meio rolo, eu uso para fazer esse trabalho na paciente. O que eu quero aqui? Ah, detalhe, por que eu não estou usando rolão? Porque eu vou acabar elevando muito a pelve desse paciente e no caso eu poderia provocar dor ou não. Tem que testar. Então eu sempre começo numa altura mais suave e vou progredindo. Eu nunca coloco a paciente numa situação muito extrema que ela nunca experimentou. Então eu vou devagar evoluindo o tratamento. Então observem aqui vocês nesse vídeo, vou até voltar aqui um pouquinho, que eu ponho a minha mão na lombar dela e eu abro os meus dedos, gente, no processo transverso da vértebra. Peço uma força de abdômen e sinto essa força, olha lá minha mão mostrando. Eu solto o ar e ela usa essa força para empurrar o meu dedo. Então ela faz uma força para posterior, né, para a parte posterior do tronco dela. Deixa eu ver aqui, ó, eu pedi para ela tirar o braço para vocês enxergarem aqui um pouquinho melhor. Eu até puxei a camiseta dela, olha a minha mão aqui embaixo. Aciona o abdômen através da respiração e leva essa força na direção da maca, tá ok? É isso.
que eu faço? Eu quero mostrar aqui, aqui, achei. Quero mostrar aqui pra vocês, você deixou o rolo lá, né? Você tava fazendo aquele trabalho pra ativar a musculatura do abdômen, né? A gente fez para ativar a musculatura do abdômen. Esse abdômen desce, eu faço uma força posterior para levar a lombar lá para baixo. Ponho a minha mão na lombar dela para dar uma referência para onde eu quero essa força. Então, eu começo com isso a ajudar essa paciente a entender qual é essa força de abdômen necessária, aonde ela tem que chegar, e eu vou suavemente progredindo devagar, tá certo? Peço também na inspiração que não aconteça uma extensão exagerada da lombar, né? Uma hiperlordose. Tem gente que quando puxa o ar não faz isso, aí expande o peito, gera uma lordose lombar. Não, eu quero uma expansão torácica sem exagerar essa hiperlordose. Eu quero ir levando esse abdômen para dentro e para trás, na região posterior do tronco, tá certo? Aí vocês lembram que o rolo tava lá na lombar da paciente? Eu peço para ela abraçar as duas pernas e vou ajudando a retirar esse rolo e vou posicionando a lombar da paciente no chão, na cama. Olha aqui eu tirando, eu até apoiei o pé da paciente no meu ombro e vou bem devagar retirando esse rolo para ajudar nesse apoio da lombar no chão, na maca. Isso traz um conforto imediato na queixa neurológica. Não é sempre que eu faço, mas muitas vezes no início. É um movimento interessante que ajuda no alívio de dor, tá certo? Ó, ela segurou, aí você sempre volta primeiro uma perna, eu pedi para ela apoiar, e depois a outra. Nunca as duas juntas, porque senão você gera uma alavanca muito maior para a perna e a lombar vai compensar segurando o movimento. Ela acaba fazendo uma certa força para segurar quando você volta as duas pernas no chão. Aí tá o outro pulo do gato. A maioria dos seus alunos de Pilates que vão fazer aula com você prestava atenção antes se você dava um exercício com a pessoa em pernas em cadeirinha, né? Flexão de quadril e joelho. Aí na hora de voltar o movimento, você falava, você nem dá orientação nenhuma. Aí a pessoa volta com os dois pés direto ali pro chão, pra maca. Não pode, gente. Uma pessoa numa condição dessa, eu vou devagar, vou primeiro uma perna, depois outra. Por que eu falo que não pode? Porque senão você pode gerar uma contração exagerada na lombar e eu não tô querendo essa extensão lombar. Eu tô querendo uma posição neutra da lombar e às vezes, dependendo do quadro clínico de estenose lombar, eu vou até um pouco para retificação. Porque às vezes é na retificação que eu alivio a dor. Depois que o quadro de dor vai diminuindo, e isso é um processo lento, aí eu vou tentando trazer a pelve neutra e a lombar neutra para essa pessoa. Mas eu tenho que observar muito o quadro clínico dela e às vezes entrar com uma retificação lombar primeiro para depois eu ir para um trabalho neutro. Tá ok? Dá para entender isso, gente? Então eu mostrei aqui uma forma de você ajudar nesse alívio de dor com o meio rolo do Pilates. Deixa eu ver aqui o próximo exercício. Esse é bem importante. Eu quero ativação dos membros superiores para ajudar na ativação da lombar. Desculpa. Eu vou falar de novo, para não errar aqui, que isso é importante. Eu quero ativação de membros superiores para melhorar a ativação do abdômen. Vocês reparem que eu deixei o joelho fletido da paciente, tá certo? Com o joelho fletido, eu peço para essa pessoa fazer a força para descer as molas do Pilates ao longo do corpo, né? Então eu faço um movimento de extensão de ombro. Nisso eu peço uma expiração e peço para paciente, para o aluno, ativar o abdômen dele, rebaixando as costelas. Eu melhoro essa efetividade de contração abdominal através dos membros superiores. Muitas das vezes eu utilizo essa estratégia de contração de membro superior porque a dificuldade no membro inferior é grande
e a dor é muito grande. Então, começar com ativação de tronco utilizando o braço ajuda demais. Então, aqui está uma outra dica muito importante. Você quer melhorar a força de tronco dessa pessoa com estenose lombar. Então, peça para ela a ativação do tronco, da força toda do abdômen, utilizando também um trabalho de membro superior. Porque no membro superior tá tudo bem, né? A queixa dela é mais lombar com a dor neuropática do nervo ciático. Então, ativa o abdômen com a ajuda do membro superior que você vai evoluir melhor, tá certo? Dado esse exercício, vamos aqui... Opa, deixa eu pôr play aqui que não foi. Vamos aqui tentar começar um exercício com o membro inferior. Então, o que eu vou pedir para ela? A flexão de uma das coxas, de um fêmur, flexão do quadril. Eu mostro para ela onde está o abdômen, onde eu quero essa contração. E num primeiro momento, eu vou ajudá-la, fazendo até uma força com a minha mão no joelho dela, pedindo que ela leve o joelho na direção do tronco dela. Então, ela vai conseguir, através dos flexores de quadril psoas, né, uma ativação daí sinérgica desse abdominal, desse abdômen. E observo a qualidade dessa contração. É todo mundo que consegue fazer isso? Não. Essa paciente está comigo há mais de ano já, gente. Aí fica um pouco mais fácil. Eu tentei esse exercício com uma paciente que chegou para mim, tem o quê? Umas 4, 5 semanas. Foi muito difícil dela entender onde eu queria ativação. Ela compensou demais nos movimentos. Então, essa atenção da efetividade de onde eu quero, o que eu quero, ela precisa acontecer ali no momento que você está realizando o exercício. Palpa, observa, veja onde está acontecendo a contração, tá certo? Porque daí você vai refinando os exercícios que você está propondo conforme o corpo da pessoa vai mostrando ali durante a sessão, tá certo? Não é receitinha pronta. Aliás, se antes fosse receitinha pronta para tudo, eu acho que as pessoas estariam melhores e numa condição melhor, porque a gente copiaria a receita e tava tudo bem. Acontece que isso não acontece, né? A gente tem que sim seguir evidência científica para trazer um melhor tratamento para o paciente, mas esse refinamento, esse detalhe ali, ó, no dia a dia, que daí eu vejo como que eu progrido, como que eu evoluo com essa pessoa, por que ela tá ainda num exercício mais fácil e não conseguiu ir para o mais difícil, como que tá a qualidade de contração, de controle motor, de ganho de força também, para cada um. Cada um evolui de uma forma, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem que ir evoluindo também conforme a pessoa mostra esse ganho de qualidade de movimento na fisioterapia, no pilates, e também conforme ela mostra alívio de dor, conforme ela mostra melhora no teste de caminhada, consegui andar mais tempo, conforme ela mostra melhora também nas suas funções do dia a dia, tá certo? Então, é desse jeito que a gente vai evoluindo. Deixa eu continuar aqui, quero mostrar para vocês. Eu até faço um pouquinho, deixa eu ver aqui, na outra perna, ó, também, tá? E o próximo exercício, eu vou tentar evoluir. Não é tudo na mesma sessão, tá? Que essa pessoa já tá comigo há mais de ano. Mas eu vou tentar evoluir aqui com o single leg stretch. Deixa eu tirar o meu som para não atrapalhar o que eu tô falando aqui. Vocês lembram do single leg stretch do Pilates? Então, eu começo com uma perna só. E aqui eu tô mostrando com as duas. Deixa eu ver se eu tenho com uma perna só. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Com uma perna só. Então, eu começo com uma perna só, mantenho a estabilidade de tronco, peço para ela esticar e voltar, mantendo essa estabilidade de tronco, que é o que eu quero. Você viu que eu toquei bem no pé de apoio dela também, né? Na perna esquerda. Por quê? Eu quero que ela traga um bom apoio também na perna que não está fazendo exercício. O corpo precisa se sentir, né, estável, para daí ele conseguir fazer o exercício que a gente está propondo, tá certo? E aí, eu evoluo com as duas pernas. Se a pessoa consegue, ó,
manter uma estabilidade de tronco sem oscilar muito. Aqui no caso ela até simulou um movimento de bicicleta, né? Não foi especificamente o single leg stretch do Pilates, mas eu tô aqui no Cadillac realizando o tratamento dessa pessoa que tem estenose lombar. Legal, né? E vou mostrar aqui para vocês o exercício do glúteo médio. E importantérrimo também para eu ganhar movimento e ganho de força na perna da paciente. Então, vocês viram que eu ajustei a coluna dela, eu posicionei essa coluna mais alinhada, deixei ela deitada de lado, alinhada, observei como que tá a lombar dela, trouxe uma ativação de abdômen. Tem gente que antes de eu colocar círculo mágico para ganho de força de glúteo médio, você tem que ir devagar, tá? Então, aí você fala, mas Fernanda, Fê, por que você tá mostrando uma paciente que já tem 1 ano com você? Porque daí eu consegui mostrar uma progressão maior, uma variedade de exercício maior para vocês. Mas no começo eu vou bem lentamente. Então, o que eu ia falar? Deita essa pessoa de lado, põe a mão de vocês nos oblíquos, né? Os abdominais laterais. Observa-se na respiração, pede para ela soltar o ar e pede para ela contrair o oblíquo dela. Observa a efetividade dessa contração na tua mão. O que eu tô querendo dizer é aqui, ó. Você vai pedir... Deixa eu ver, ó. Se eu coloco a minha mão para mostrar para vocês. Bem aqui, ó. Eu apoiei o braço dela para trazer estabilidade. Aqui, ó, essa minha mão. Essa minha mão aqui, muitas vezes eu faço um trabalho só respiratório e vejo se ela já ativa essa musculatura antes de colocar círculo mágico. Às vezes eu tenho que fazer um trabalho primeiro só de respiração. Aí vocês viram que eu ajustei a pelve dela aqui? Esse é um outro lugar importante, ó, que eu quero ativar. Por quê? Eu quero essa força aqui no quadril. Se ela deixa cair essa pelve aqui pra dentro, ela vai acabar fazendo a força na lombar dela. Tá certo? E não é o que eu quero. Aqui de costas, vamos ver se dá pra ver um pouquinho melhor o que eu tô querendo dizer. Ó, eu pedi pra ela ficar com a mão na cintura. Vocês viram que eu sempre dou uma tracionadinha? Porque eu quero essa pelve alinhada. Aqui vai dar perfeito pra vocês verem o que eu tô falando. Eu quero essa pelve aqui alinhada. Se essa crista ilíaca cai um pouco mais aqui para a superioridade, né, que a gente chama, vem aqui mais para cima, essa pessoa vai acabar fazendo força no quadrado lombar dela e não quero isso. Eu quero a força no glúteo médio, que é aqui, ó. Aí sim esse exercício está sendo efetivo, tá certo? Deixa eu dar mais alguns detalhes desse trabalho aqui para vocês. Então eu falei, botou a pessoa deitada de lado, atenção com a respiração, ativação de abdômen, tanto reto, transverso, oblíquo. Eu dei a dica do oblíquo colocando a mão na costela. Observe a efetividade dessa contração. Segundo, ajuste alinhamento de pelve, porque senão você pode compensar o movimento fazendo força no quadrado lombar. E eu quero a força no glúteo médio. Então essa é uma segunda atenção que você tem que ter nesse exercício de lado para o paciente com estenose lombar, tá certo? No Pilates. Para daí você evoluir com o círculo mágico. Terceiro ponto, que é isso que eu quero falar agora. E se você coloca o círculo mágico e esse exercício foi muito pro teu aluno, pro teu paciente? Tira o círculo mágico, mantém a isometria, vê se a pessoa consegue manter o que você quer e entender aonde você quer essa contração, que é no glúteo médio. Ah, ficou mais fácil. Faz o movimento isotônico sem carga. Pede para subir e descer e observa a qualidade desse movimento. Ah, foi legal. Põe resistência, círculo mágico vai entrar aí. Vocês entenderam que existe essa progressão? Se ela não tem entendimento disso tudo e você tá com o círculo mágico, vai compensar e vai sair com dor da tua aula. Saiu com dor da tua aula, o responsável é você, que não teve uma qualidade de tratamento, de atendimento para essa pessoa frente ao que ela traz. Ah, lembrei de um quarto ponto.
Eu vou voltar lá no vídeo para ver se consegue me ajudar a mostrar o que eu tô querendo para vocês. Observem vocês que ela não tá 100% reta, ou seja, a coluna não tá alinhada com a perna, que senão a perna estaria aqui um pouco para trás. Observe que eu deixei os pés dela, a perna esticada, toda mais para frente. Por que isso? Porque daí eu coloco essa coluna um teco mais, né, o fêmur dela em flexão. Se eu deixo 100% ela reta, eu posso favorecer uma hiperlordose e eu posso favorecer uma extensão lombar e não é o que eu quero com as pessoas com estenose lombar. Eu posso ir progredindo para isso conforme a queixa da pessoa vai diminuindo, mas muitas das vezes eu começo ela com a coluna alinhada, pelve neutra, lombar neutra, mas a perna dela numa flexãozinha aí um pouquinho à frente, né? O fêmur com uma flexãozinha aqui um pouquinho pra frente. Eu não sei se dá pra ver aqui, minha mão aqui tá reto, que seria o tronco. E aí o fêmur com uma flexãozinha. Ai, gente, tá dando pra entender? O fêmur com a flexãozinha um pouco à frente. Eu não deixo ela 100% reta, né? Tá? Não sei se foi claro. Mas se não, vocês me perguntam aqui, eu vou explicando pra vocês. Fiz um monte de coisa deitado, vocês repararam? Aí já foi um bom tempo aí da tua aula. E por que eu começo deitado? Eu começo com a pessoa deitada porque eu tenho uma demanda mais baixa. Eu vou acompanhar melhor a qualidade desse movimento e consigo controlar as compensações que podem aparecer. Então é melhor eu começar na posição deitada. Depois vocês viram que eu fui pro decúbito lateral, né? Coloquei essa pessoa deitada de lado. Eu tô evoluindo nesses decúbitos, nessas posturas, tá certo? Disso eu vou pro sentado. Observem vocês, e aqui eu dou uma outra dica que eu uso todos os dias para todos os meus atendimentos no Pilates. Lá vai, olha essa dica. Vocês já repararam que o ganho motor, o aprendizado motor numa criança quando ela nasce, ela primeiro nasce tá deitadinha, aí ela aprende a rolar, aí ela ganha primeiro controle de cervical, de extensão, na posição prono, né, de barriguinha para baixo. Aí ela ganha um pouco mais de controle, né, quando ela aprende a rolar, né, ela ganha o controle de cintura escapular, extensão torácica, conforme vai evoluindo, ela senta, mais ou menos lá 6 meses ela senta. Sentou, ela já tá com esse controle de tronco, então ela aprendeu primeiro, ela tá deitadinha, ela aprendeu a rolar, do rolar, sentar. Do sentado ela vai pro engatinhar, do engatinhar ela vai pro em pé, do em pé ela anda e do andar ela corre. É a nossa forma que o cérebro tem de aprendizado motor, que a gente nasce com isso, tá? É nato isso. Eu não preciso ensinar nenhuma criança, olha, agora você precisa ter controle cervical. Não, ela vai fazer, conforme a idade vai vindo, o tempo vai vindo, ela vai fazer. É um aprendizado que já vem pré-programado no nosso cérebro, tá certo? Então, utilizar essa sequência para você tratar, aí tá o pulo do gato. Comece com exercícios de baixa demanda deitado. Provoca isso no deitado de lado. Aí disso você vai pro sentado. Do sentado 4 apoios. Do 4 apoios pro em pé. Se você pensa dessa forma para reabilitar no Pilates, para propor e construir uma aula, você vai errar muito menos. Pelo contrário, você vai acertar e muito. Porque se você pede uma coisa, um exercício. Ontem aconteceu isso comigo. Eu pedi um exercício para uma pessoa que estava com uma questão na cervical, eu pedi sentada. Gente, aonde eu queria a força, a contração, não aconteceu. Não foi, ela não sabia, ela não conseguiu fazer. Aí eu falei, vamos voltar, vamos deitar de lado? Tentei deitado de lado. Veio um pouquinho aonde eu queria a força. Eu simulei um exercício muito parecido, mas deitado de lado. Pedindo uma ação muscular exatamente onde eu queria, né? Que eu testei sentado, não foi, deitado de lado, veio um pouquinho. Aí eu virei pra ela e falei, então vamos deitar de barriga pra cima? Foi quando eu consegui a ativação exata do músculo que eu queria. Eu fiz o caminho contrário, porque eu achei que essa pessoa ia conseguir sentada, não conseguiu, botei deitada de lado.
conseguiu médio. E aí eu fui pro deitado de barriga pra cima e ela conseguiu. Então, o que isso mostra pra mim? Que se a efetividade da contração daquilo que eu quero não vem na posição que eu quero, pensa em que posição que ela tá. E progrida isso. Se tá fácil, vai pro mais difícil. Se tá difícil, vai pro mais fácil. Acha aonde essa pessoa tá. Se vocês fizerem isso, vocês não têm noção do ganho que vocês vão ter e da progressão que vocês vão ter com as pessoas que vocês atendem no Pilates. É sério o que eu tô falando, tá? Pra mim, assim, quando eu consigo passar isso pra vocês, pros meus alunos, eu fico feliz da vida, porque eu vejo na prática o quanto vocês conseguem evoluir no tratamento e nas aulas de Pilates com os alunos e os pacientes de vocês, mesmo. Então, vamos agora para alguns exercícios sentado. Olha esse aqui, que legal. Eu tô usando o Spine Stretch, coloquei em cima do Cadillac. Aí você fala, mas por que você colocou em cima do Cadillac? Vamos explicar isso aqui. Primeiro, é uma pessoa acima de 70 anos de idade, tem dificuldade de mobilidade. Colocar ela sentada no chão costuma ser bem difícil. O meu Cadillac, gente, lá no meu espaço, ele não tem a altura que todos os Cadillacs têm. Eu serrei o pé do meu Cadillac e, na realidade, eu mandei fazer assim, né? E deixei ele na altura de um tablado. O que é a altura de um tablado? Na altura ideal para fazer transferência de pessoas cadeirantes, na altura ideal também para uma pessoa idosa sentar e levantar. Então, às vezes, são esses os cuidados que você consegue muito mais abraçar a real necessidade de uma pessoa que vem fazer uma aula de Pilates com você, ter esses cuidados, sabe? Então, esse é um detalhe. Então, para ela sentar em cima do Spine Corrector, em cima do meu Cadillac, foi mais fácil do que se eu deixasse o Cadillac no chão, tá? O Cadillac no chão, não. Se eu deixasse o Spine Corrector no chão, tá? Então, por isso que eu coloquei em cima. Aí, eu tô usando, eu deixei o Spine bem próximo, né, do Cadillac, vejam vocês aí, da barra. E peço para ela apoiar os pés nessa barra. Peço para ela empurrar os pés nessa barra, fazer uma força como se fosse esticar o joelho. Quando ela faz isso, isso ajuda a entrar uma contração de glúteo. Quando ela for soltar o ar, eu peço para ela encolher o abdômen. Olha a minha mão lá na lombar dela. Repara que ela foi com um pouquinho mais de extensão. Não sei se vocês conseguiram ver. Eu vou corrigir isso nela. Tá vendo? Eu mostro para ela que ela foi em extensão. Ó, ela já tá começando a entender. Aí ela encolheu um pouco mais o glúteo e o abdômen dela. E eu tô mostrando, e no meu comando verbal, explicando o que eu quero. Eu até falo, não tem problema de você dobrar o tronco um pouquinho. Eu tô querendo isso. Então eu peço pra ela olhar pra frente e eu forço um pouco mais essa flexão lombar na descida e na subida, porque ela acaba usando um padrão de extensão lombar para subir. Vocês conseguem perceber isso? Então, eu quero uma ativação da parte anterior do tronco, tanto na descida quanto na subida. Repara que vai ficando cada vez mais fluido esse movimento para ela, conforme ela vai repetindo, né? Isso, olha que interessante. Vocês percebem isso? Fica legal, né? No caso, eu tava fazendo esse exercício e aí deu para perceber que ela tava com essa dificuldade na posição sentada de entender essa contração da parte mais anterior do tronco, que era o que eu queria. Porque às vezes quando ela senta, ela acaba também sentando e fazendo um pouco mais de hiperlordose. E eu quero ela mais na posição neutra. Então, eu falei, eu vou propor um exercício de ativação da parte anterior do tronco, abdômen, sentado. E aí, olha o que eu faço aqui. Eu virei o Spine Corrector de posição, né, para o lado oposto, continuei com ela sentada,
Peguei uma banda elástica, pode ser a mola do Pilates, uma bem leve pode. Pedi para ela segurar uma em cada mão, uma ponta da banda elástica em cada mão. E vou pedir para ela levar o braço adiante. Só organizei aqui a altura da faixa, né? Usando aquela barra fixa, aquela barra móvel, né? Que a gente tem no Cadillac. Peço essa ativação do abdômen, trago a coluna dela na posição neutra, peço ativação e eu trago esse braço lá pra frente e volto. Eu vou ter uma ativação, claro, de peitoral, mas meu objetivo é que ela transfira essa força de membro superior pro tronco dela também. E que ela sinta essa força no tronco, conforme ela vai fazendo esse exercício no braço. Ou seja, como tá a estabilização de tronco, conforme ela faz esse exercício. Se eu tenho essa atenção de como está o tronco para a realização do braço, depois disso, sabe o que vocês podem evoluir? Coloca ela sentada no reformer e peça com a alça de mão do reformer para ela fazer exatamente o mesmo exercício. Por que no reformer vai ser mais difícil? Porque o carro do reformer não mexe conforme você puxa e volta a corda do reformer? Pois bem, se o carro mexe, você está sentado em cima do carro, né, daquela estrutura que move, a base se torna um pouco mais instável. Então, eu tô evoluindo desse exercício que eu mostrei agora. Eu trouxe uma coisa bem estável sentada. Posso fazer isométrico? Posso. Depois eu vou pro isotônico de braço? Posso. Posso depois evoluir pro reformer, que a base vai ficar instável? Claro! E aí você vai indo. Até o momento que você vai conseguir ir lá pra frente fazer exercício com essa pessoa em pé. Mas eu vou evoluindo gradativamente, tá certo? Ficou claro até aqui, gente? Eu acho que vocês seguindo esse início de protocolo de tratamento através do Pilates para estenose lombar, vocês não têm noção do ganho que vocês podem trazer para os pacientes e alunos que têm essa condição e te procuram numa aula de Pilates. Fiquem atentos com o diagnóstico correto, procure o médico para isso. Tendo o diagnóstico, evolua no tratamento de forma gradativa, que hoje o objetivo da aula foi esse, ensinar para vocês a parte de tratamento, mostrar na prática como que a gente faz, né, como que eu faço, para vocês melhorarem a forma como vocês fazem também. E eu fico aqui à disposição, caso tenha qualquer dúvida, a gente me manda. E numa aula futura a gente pode trazer aí um pouco mais sobre a avaliação, um pouco mais de detalhe nesse sentido para vocês. Tá joia? Obrigada, até a próxima!